modelo de atenção às condições crônicas implantado em Santo Antônio do Monte, os usuários são identificados, cadastrados e classificados conforme a gravidade do caso. A estratificação de riscos é aplicada aos 5 grupos atendidos pelo modelo: hipertensos, diabéticos, doentes renais crônicos, gestantes e crianças de 0 a 1 ano. As evidências científicas mostram que em todas as condições crônicas, hipertensão, diabetes, gestante, criança, 70% dessas pessoas são portadoras de condições crônicas de baixa complexidade e 30% de maior complexidade. Então, o modelo, no nível 3 e 4, ele estratifica esse risco. Identifica, separa quem é hipertenso de baixo, médio, alto e muito alto risco. A importância disso, primeiro, é que o manejo clínico é completamente diferente. Hipertensos de baixo risco, em geral, não se beneficiam de medicamentos. Eles podem ser manejados com essas tecnologias de mudança de comportamento. Um dos desafios é encontrar os portadores de condições crônicas. Muitas das vezes esse paciente está esquecido, está perdido dentro da casa dele, sem a menor condição, sem o menor auxílio. Ele está lá com um estágio de diabetes extremamente avançado e muitas das vezes sem a medicação adequada. Os agentes comunitários de saúde foram em todas as casas para fazer o cadastramento das famílias. Vitor percorreu centenas de quilômetros na zona rural do município. A gente saiu de casa em casa, de porta em porta, colhendo todos os dados certinho. A gente percebeu que o número talvez de hipertensos era menor. A gente pensava que era menor, mas na realidade tinha mais hipertensos na área. A gente pensava que tinha muito mais diabéticos, mas na verdade não tinha tantos diabéticos. As unidades básicas de saúde fizeram a estratificação de risco dos usuários. A estratificação é feita por meio da aplicação de um questionário e da avaliação de alguns exames. A gente não precisa mais do que lápis, papel e exames básicos de saúde. Nós precisamos de colesterol total e as frações, glicemia, jejum, hemoglobina glicada, exames básicos de saúde. São exames de baixo custo que o município consegue disponibilizar com facilidade e que pode evitar um gasto de alto impacto para o município futuramente. A estratificação dos usuários segue parâmetros estabelecidos em diretrizes clínicas baseadas em evidências. A estratificação de risco desses pacientes em baixo risco, moderado risco, alto risco e muito alto risco, ele é baseado num score de classificação que é o score de Framingham. Nós utilizamos o score de Framingham modificado. É quase que o mesmo score de Framingham, porém com algumas modificações preconizadas por um estudo da Agostini. Esse score ele é fácil de ser feito, ele é barato de ser feito, ele é muito reprodutível em qualquer cidade do país. Existe uma planilha que a gente atribui pontos a cada característica desse paciente. Vou exemplificar. Você vê pela idade quantos pontos ele ganha. Associado a isso, a dosagem do colesterol HDL e a dosagem do colesterol total, o valor da pressão arterial sistólica tratada, o valor da pressão arterial sistólica não tratada, o fato desse paciente ser ou não ser tabagista e o fato desse paciente ser ou não ser diabético, baseado em todas essas características, a gente atribui pontos. A estratificação de riscos permite definir o lugar adequado para a atenção, se na atenção primária ou se na atenção especializada, em conjunto com a atenção primária. Isso faz com que se tenha um sistema mais racional e barato, porque só vão à atenção por especialistas os usuários de maior risco. Além disso, a estratificação de risco permite prover a atenção certa, porque os manejos clínicos são ajustados pelos diferentes riscos, o que previne tratamentos inadequados. Também a estratificação de riscos permite construir agendas racionais com hora marcada, porque dimensiona o número de atendimentos em função dos riscos, reduzindo a sobreoferta de consultas e exames aos portadores de condições crônicas menos complexas. O de alto e muito alto risco ele é tratado mais de perto pelo centro. Nós temos consultas com maior frequência desses pacientes. Ele vai retornar à atenção primária. A atenção primária terá que acompanhar esse paciente, tem que acompanhar esse paciente em casa,
tem que ver se esse paciente está realmente tomando a medicação, tem que saber como que está o nível social desse paciente, o entendimento dele em relação à atenção secundária. A gente sabe que o paciente que é mais bem cuidado, que é mais bem controlado dentro das suas comorbidades, ele tem menos eventos. O que isso representa pro paciente? Maior qualidade de vida. O que isso representa pro Estado, para a nação, para a saúde pública? Menos gastos. Em Santo Antônio do Monte, os usuários com diabetes e hipertensão apresentaram melhora no quadro de saúde. Aproximadamente 94% dos nossos hipertensos estão controlados. 76% dos diabéticos possuem uma hemoglobina glicada ótima ou excelente. 98% dos pacientes tratados com pé diabético evoluem para cura completa e cicatrização das feridas. Isso são resultados extremamente satisfatórios para nós. Gestantes e crianças de 0 a 1 ano também são classificadas em risco habitual ou baixo, médio, alto e muito alto. Tem os fatores biopsicossociais que a gente tem que levar em conta, as intercorrências clínicas obstétricas dessa paciente, sejam elas atuais ou pregressas, estejam elas estabilizadas ou não. E também os fatores de riscos inerentes ao feto. Os fatores também que vão influir na estratificação de risco da criança, eles vão estar ligados ao seu risco ao nascer, ao risco da sua evolução e também ao risco do seu desenvolvimento neuropsicomotor. As quadrigêmeas Cecília, Esther, Helena e Vitória são atendidas todos os meses no Centro Viva a Vida. A mãe, Rosane de Jesus, que já tinha sofrido um aborto e perdido um filho de 2 anos, foi classificada como uma gestante de alto risco ainda no pré-natal. Durante o pré-natal foi detectado que eram 4 crianças. Então, desde então, foi feito todo um trabalho, um acompanhamento, tanto daqui como do Hospital de Referência de Belo Horizonte com essa mãe. A gente fica meio insegura, mas no momento segura, porque eu sabia que todo mundo estava me dando apoio, eu tinha aonde apoiar, não tinha que preocupar, aquela preocupação, nossa, meu Deus, o que vai ser daqui para frente, quem vai estar me olhando, não, eu tinha assim um exato médico, sabendo que daqui eles já iam me encaminhar para um hospital bom. Por terem nascido prematuras e estarem abaixo do peso ideal, as quadrigêmeas foram estratificadas como crianças de alto risco. São crianças prematuras que necessitam de um acompanhamento integral, de estímulo e intervenção precoce. Elas têm que estar fazendo, acompanhamento de 15 em 15 dias aqui no Centro Viva a Vida. Tem que fazer fisioterapia por ser prematuras, por não ter nascido com o peso ideal que teria que ter nascido. Está tudo bem. Tchau.